Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado realmente valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Em algum momento da vida, quase todo mundo já escutou a mesma pergunta: o que você quer ser quando crescer? E muitas vezes essa decisão chega cedo demais, cercada de pressão, expectativa e da sensação de que a profissão escolhida precisa definir toda a vida da pessoa. Mas será que carreira ainda funciona assim hoje? Ou será que a gente precisa começar a olhar para a trajetória profissional de uma forma mais flexível, mais humana e mais conectada com quem a pessoa se torna ao longo da vida? E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com uma convidada que acompanha esse processo de perto. A Jaiana, psicóloga, futura especialista pelo IPOG e com atuação voltada para o processo de orientação profissional e escolha da carreira. Então fica com a gente, porque talvez mudar de caminho não seja sinal de fracasso, mas parte natural da construção da vida profissional. Seja muito bem-vinda, Jaiana. Obrigada por aceitar nosso convite e estar hoje aqui, no IPOGcast Rondônia. Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então tá bom. Eu, primeiramente, grata por vocês terem me convidado. É sempre uma honra trazer um conhecimento importante para as pessoas ouvirem, conhecerem, sobre o assunto. E meu nome é Jaiana Marinho, eu sou psicóloga há 10 anos aqui em Porto Velho, Rondônia, atendo crianças e adolescentes. Sou especialista também na área de orientação profissional e de carreira. E atualmente estou terminando uma pós de neuropsicologia no IPOG. Perfeito, Jaiana. Especialista em IPOG, né? Mas então, Jaiana, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, foi perguntado: o que você quer ser quando crescer? Sim. Só que existem inúmeros fatores que giram em torno desse tema, né? Às vezes tem pressão de familiares, às vezes tem a pressão do próprio jovem. E você atendendo esses jovens com essa especialidade, que você tem, como que você enxerga que eles estão lidando com essa pressão dessa escolha? Atualmente, quando eu recebo lá na clínica, como é isso? Eles têm a pressão aqui em casa, conforme você falou, da escola, então muitas vezes, porque viu em rede social também, acha que as profissões é daquela forma, de forma perfeita, acha que não tem nenhuma dificuldade, então só por ele já estar vendo aquilo, então eles acreditam, não, é assim mesmo, não vai ter nenhuma dificuldade, olha só como é bonito, então às vezes escolhe porque só tá vendo ali, em rede social, TikTok, enfim, que eles mais trazem na terapia, ou na orientação profissional e de carreira, ou porque o colega já escolheu, porque o pai falou que é legal do colega e eles vão querem fazer a mesma coisa com o colega para estarem na faculdade que o colega vai fazer na mesma sala, Mas aí é que tá, às vezes o colega não tem os mesmos interesses que ele, as mesmas habilidades que eles, e aí eles confundem isso, E tem essa pressão logo de ter que concluir, por exemplo, a escola, E já ter que escolher uma profissão. Mas aonde é que tá escrito que isso é uma lei? Que já tem que terminar a escola e já ter uma escolha profissional, já fazer uma faculdade, Porque eles já estão amadurecendo, Então tem toda essa questão. Então tem essa questão. Às vezes os pais também querem que ele escolha aquilo que tem mais dinheiro, ou porque eles estão vendo que acham que vai dar certo. Mas ele não sabe ainda o que é isso. Ele está amadurecendo, está construindo, A gente mesmo também na fase adulta não estamos construindo ainda a nossa profissão. Quando a gente se forma, a gente ainda vai construir, porque tem as áreas. É isso que acontece também com eles. Eles ainda estão em construção, em processo de identidade, enfim. Perfeito. E eu vejo assim que a forma como é encarada a escolha dessa profissão, aos 17, 18 anos, às vezes ela soa como uma sentença de morte. Sim. Tipo, escolhi, vou fazer tal curso, então eu tenho que até o final da minha vida seguir com esse curso. Como uma lei também. Exatamente. Eles trazem muito isso quando chega. Isso. Exatamente. E às vezes, assim, eu fico refletindo no sentido de que no decorrer dessa trajetória, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O que eu penso, a respeito que não tem uma lei, não tá lá na Constituição de que o jovem ou a pessoa, não pode trocar de profissão. Não tem isso, Mas então o que eu vejo, o que eu penso sobre isso? Que a pessoa, ela amadurece. A pessoa, ela aprende novas habilidades. Ela também, quando ela começa a entender sobre o mundo, tem novos interesses, Então isso eu trago na minha orientação profissional, tanto para os pais quanto para os jovens, E no cursos que eu fiz também, lá, de acordo com as palestras que a gente participa, com as especializações, eles trazem esse olhar pra gente ter também, com orientando, com a pessoa que tá ali com dúvida, do que escolher, ou, porque chega muito formado isso, eu escolho, então eu tenho que continuar até o fim, até minha
né? Minha morte, não né? Não é isso. Então, assim, tá tudo bem, né? Trocar de profissão, até porque as profissões têm áreas, eu penso sobre isso. Tanto vou trazer o meu exemplo. Como que foi? Eu escolhi psicologia, mas eu não sabia que era a psicologia que eu queria, né? Quando eu escolhi a psicologia, por exemplo, eu ia fazer medicina veterinária. Mas como eu só queria fazer medicina veterinária porque eu gostava de animais. Mas como que um gostar de uma coisa vai levar a profissão? Sim. A gente pensa, tem isso, né? Tem, sim. Uhum. Mas aí o que acontece? Eu fiquei pensando, mas espera, como que eu vou fazer medicina veterinária se eu tenho medo de sangue? Tipo, ver sangue me faz passar mal, e agulha, eu tenho medo de agulha, como é que eu vou lá dar... Só de ver lá, eu já ficava passando meio que mal, né, suando frio. Então, como isso? Isso não, né, não dá pra escolher a profissão, né? Nem atender, ser pediatra ou médica tendo esse problema. Eu tinha que buscar resolver, enfim. É o que justamente casa com a falta de maturidade quando a gente faz essa escolha, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Prestei o vestibular de medicina veterinária, mas não deu certo. Por quê? Né, nem consegui responder todas, enfim, nem me preparei. Mas o que eu quero trazer aqui, por que eu trouxe esse exemplo de mim, né? Porque a psicologia, eu costumo brincar, que foi ela que me escolheu, mas na verdade foi uma oportunidade que eu tive de conhecer, porque eu nem sabia o que era ser psicólogo, eu nem sabia o que era psicologia. Eu estava acompanhando minha mãe na escola do meu irmão, que é surdo, né, quando ele era criança, e lá uma professora estava passando por uma situação difícil, em sala de aula, teve que parar a aula e atender os alunos que estavam tendo um momento ali de dificuldade de lidar com as suas emoções. Alunos surdos. E aí a minha mãe chegou, a gente chegou ali ver, né? E aí a professora se retirou da sala de aula. E aí depois parou ali, se retirou e veio conversar com a minha mãe. Minha mãe falou que viu a situação e ela desabafou. Falou, porque não existe psicólogos, então a gente, nessa área que sabe língua de sinais... E que eu desse um suporte, né? Ela tem que se virar. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu fiquei, não, eu quero ser psicóloga. Aí minha mãe olhou pra mim, tu sabe o que é isso, menina? Né? Aí minha mãe falou, não, filha, mas espera, tem uma colega tua da rua que você brinca, amiga sua lá, enfim, da rua, que parece que ela passou na Uni, tá fazendo psicologia na Uni. Boa, mãe, eu vou conversar com ela. Na época a gente tinha que ligar. Uhum. Né, aquele telefone. Sim. Né, não tinha, né, celular, WhatsApp, enfim. Aí liguei pra ela e conversei com ela, me contou a experiência dela de lá. E eu nunca esqueci dela, tá Inayê, né, o nome dela, psicóloga Inayê. Muito maravilhosa ela. E ela me contou assim, Jai, realmente, tu combina com essa profissão, Jai, tu sempre gosta de ouvir, né, tu gosta de aconselhar, mas psicologia não é só aconselhar, tem que gostar de ouvir, tem que gostar de ler, tá, estudar. E tenta fazer aqui pra unir, né, tenta buscar, tem também as faculdades particulares. Ela já tava já lá na frente, no quarto período, me orientando, olha que legal, né? Sim. E aí eu vou fazer. Tá, fiz, me formei, tive experiências dentro da faculdade, que é isso que é legal, a faculdade, né, oportuniza isso. Os cursos, né, traz essa oportunidade de conhecer pessoas, enfim. E fiz, lá dentro da faculdade, comecei a fazer orientação vocacional, na época era orientação vocacional, não era nem orientação profissional de carreira, não. Atendi crianças, atendi adultos, atendi idosos, adolescentes. Tá, quando saí da faculdade, continuei com o mesmo público. Foi concluir a faculdade. Só que aí, qual foi o meu caminho? Eu comecei a me interessar pelo quê? Crianças, adolescentes. Continuei atendendo surdos, né, com língua de sinais, porque eu já tinha bagagem ali. Ó, tá vendo a bagagem? Não deixei. E me especializei em orientação profissional e de carreira, né? Fui buscar cursos da área. E aí, depois eu conheci o quê? Comecei a ir pra congresso de neuropsicologia. Comecei a falar com profissionais da área. Eu, não, que lindo, que maravilha, eu preciso entender mais sobre isso. E busquei, né, oportunidades para fazer após. Foi quando eu encontrei aqui em Porto Velho, oportunidade boa, a neuropsicologia na IPOG. Mas aí você vê, meus interesses foram o quê? Continuaram? Não, foi mudando ao longo do caminho. 10 anos se passaram. Não teve como eu continuar no mesmo caminho. Eu mudei. Né? E eu busquei isso também, né? Me atualizar, conhecer. Eu acredito que é isso a profissão. E é bem isso que eu acredito que acontece, Jaiana. Uhum. Você contando um pouco da sua história, né? A minha casa também nessa questão dessa transição, né? E não planejada por oportunidades. Então, eu sou arquiteta, né? Me formei como arquiteta, vim aqui para Rondônia, né? Para o mercado de arquitetura, tudo, servidora pública. E o IPOG surgiu quando eu fazia uma pós-graduação de arquitetura. Como eu costumo dizer que é empreendedorismo por oportunidade. E migrei para a área educacional, na área comercial e de vendas, marketing. Não esperava, nunca imaginei isso. E me agarrei nisso, é a minha vida hoje. E
e não foi planejado, mas que a bagagem que eu também trago de arquitetura também me ajudou muito nisso. Né? Então, eu acredito que as coisas não são desconexas, né? Então, elas vão acontecendo, você vai aproveitando as oportunidades e você vai escolhendo para qual caminho que você quer, né? Desde que, claro que tem que te dar retorno financeiro, né? Todo mundo precisa pagar os boletos, Sim. né? Mas que a partir do momento que você está aberta a essas oportunidades, a essas transições de carreira, isso fica mais fluido para a sua vida. Porque, como você falou, as pessoas mudam, os interesses mudam. Por que não a vida profissional também não mudar de caminho, né? Então, hoje eu também vejo alguns profissionais que estão infelizes na sua área, porque decidiram que aquilo eles teriam que terminar a vida deles nessa área. Sim. E isso não faz sentido, ao meu ver, né? Se ele buscar outras oportunidades. A pessoa ali buscar, né? Então conhecer, entender, né? Então não ficar só paralisado. Não, eu tenho que ficar aqui, não posso mudar, vai passar essa dificuldade. Tá, não tá passando. O que eu posso fazer? Eu tenho que buscar uma nova especialização para me entender sobre essa minha área que está evoluindo. As áreas não ficam do mesmo jeito, não. Pois é. E novas profissões surgem a cada momento, né? Olha, e a nova... Nossa, e como? Vai ter Pois muitas é. profissões que hoje existem que não vai existir lá na frente, no futuro. E você tocou num ponto que também acho muito interessante, né? Às vezes a gente pensa que eu fiz uma graduação, tô nessa área, né? E tô pensando em mudar de área, né? Migrar para alguma outra área. Então eu tenho que fazer uma nova graduação. Não necessariamente. Por quê? Não só falando de pós-graduação, que ele é um caminho para você migrar de área, como nós temos vários casos de alunos aqui no IPOG mesmo disso, mas a vivência prática, né, cursos de especialização, alguma área que você tem mais aptidão, talento mesmo, né, que você consegue desenvolver. Então, eu acho que tem que parar de pensar que migrar de área de atuação tem que estar vinculada a uma nova graduação. Ou fracasso. Ou fracasso, pois é. Que é o que a maioria das crianças que chegam na clínica, né? É isso, né? Como eu já atendi também processo de reescolha profissional, que a gente tava até conversando e tu ainda não conhecia, né? O processo de reescolha profissional é isso. Você não vai deixar a bagagem que você já tem, a experiência que você já tem. As habilidades que você já adquiriu, até porque você amadureceu por causa dela. E você pode somar. Muito bem, é isso. Certo, Jaiana, você já compartilhou sua experiência, eu compartilhei a minha. E como profissional, né, de 10 anos de mercado, que está vivenciando isso na prática, qual seria a dica que você teria para esses profissionais que estão pensando em migrar de carreira? Então, na transição, né? Existe uma dica, né? Mas assim, eu sempre falo, nunca acredite em tudo que você vê na internet e pegue como verdade, né? Então, assim, não é uma dica qualquer, é uma dica, assim, você pode até fazer, mas é importante também procurar um profissional da área para olhar isso que você fez, te orientar da melhor forma, porque muitas vezes você sozinho, você pode estar passando por alguma situação ali que precisa de atendimento, né, para a saúde mental. Então, um psicólogo da área de orientação profissional e de carreira pode auxiliar. Também é importante a gente olhar para isso. Sim, com certeza. Mas o que eu posso trazer, por exemplo, aqui, que é muito simples, mas que é importante a gente também olhar se realmente sozinho consegue. As vantagens e desvantagens da atual carreira que você está seguindo. Quais vantagens você está tendo nessa carreira que você está seguindo? Primeiro, olhar o caminho que você já tem. Olhar o caminho que eu já estou. Qual vantagem eu tenho até agora? Qual desvantagem eu tenho? Para poder pegar isso como recurso para ensinar para a próxima. Beleza, essas vantagens e desvantagens que eu tenho, nisso aqui, o olhar agora, nisso aqui fora, eu consigo fazer algo, buscar alguma pós, alguma coisa que busque entender mais para que tenha mais vantagem e menos desvantagem? Entender isso. Por isso que às vezes é importante procurar um profissional, sabe? Para poder orientar, porque é um processo de reescolha profissional. Beleza, aí percebeu, não, eu vou ter que... Ali olhou, não, eu vou ter que buscar uma especialização, participar de um congresso, grupo de network, né? E aí eu vou buscar, enfim, parcerias, sim, né? Viu ali? Verificou? Beleza, busca. Não, mas viu ali, não, realmente eu vou ter que reescolher uma nova profissão. E aí vai ter que pesquisar as novas profissões, o mercado de trabalho como que tá. Se vai ser dentro da área, se vai ser uma outra área, começar a entender. Mas primeiramente se entender. Porque o que é que as pessoas esquecem de falar, o quê? De ensinar pra gente que isso foi esquecido. Que não é a profissão que a gente tem que ver. Primeiro, é a gente. Foi o que eu fiz, é a gente.
É verdade, Jaiana, a importância do autoconhecimento, né? A gente olhar para dentro antes de olhar para fora faz todo sentido mesmo. E para o profissional que está na clínica, está atendendo esses jovens ou até os adultos que estão buscando essa migração de carreira, quais são as dicas que você tem para dar? Olha, primeiramente esse psicólogo tem que se capacitar, né? Tem que estar bem capacitado na área. Tem que entender que isso é comum, é normal, né? Acolher, né? Esse acolher, essa pessoa quando chega, é importante o acolhimento, ele é muito importante, tá? Perfeito. E para o pai que está lidando com esses jovens que estão nesse processo de decisão? Olha, o pai também para eles não são fáceis, porque tem as crenças que eles carregam, mas existe uma forma de lidar de forma mais leve, né? Esse pai entender que esse jovem ele está amadurecendo. E mais que tudo, o que é tão importante nesse processo, né, de lidar com seu filho, é o diálogo. Né? Então, o diálogo, nesse momento, a dica que eu dou, né, é o diálogo. Como que você está dialogando com seu filho? E se ele está com essa ideia de escolher uma nova profissão, tá tudo bem ele escolher uma nova profissão. E como é isso para ele? O que ele acha que vai ser escolher uma nova profissão? Então, o diálogo. Então, se você parar para olhar também, o acolhimento é entender, né? Mas aí a gente também tem que entender esse pai, que esse pai também teve um custo, teve um gasto. Ele investiu na carreira desse jovem. Uma expectativa também, ele criou uma expectativa nesse jovem. E também. Às vezes essa decisão, ela pode surgir até no meio da graduação, até no final dela, né? Pois é. Que é quando ele começou a entender. Que a maioria das que... vezes que acontece que eles... Mas por que começam? Não receberam uma orientação de um profissional da área, né? Um psicólogo. Começaram a faculdade sem orientação nenhuma, porque o colega... Que a maioria das vezes acontece. E aí se arrependem, para no meio do... Nem no meio, às vezes nem... Uhum. E aí esse pai, né? Essa mãe fica ali frustrada também. Né? Então essa mãe também tem que ser acolhida, por isso que eu sempre oriento. Busquem um profissional, uma orientação. Isso não, vocês não vão perder, só vão ganhar, né? Eu sempre falo isso. Então o diálogo nesse processo e buscar profissionais da área capacitados é muito importante. E ainda tem uma questão a mais. Quando você decide empreender, por exemplo, né? Ou abrir uma empresa e tal, que na academia, vamos dizer assim, né? A gente aprende a parte técnica das profissões. Seja em arquitetura, em psicologia, em medicina. Só que quando você decide abrir um escritório de arquitetura, né, uma clínica, um consultório de psicologia, a gente não tem a bagagem da graduação de que o empreendedor precisa. Seja de financeiro, seja de marketing, de vendas, que tudo isso você vai trabalhar. Sim. E vai de encontro com o que você falou, a questão do autoconhecimento. O empreendedor esquece disso e ele esquece como disso? Ele esquece de cuidar às vezes da saúde, né, praticar exercício físico, alimentação, cuidar do que é mais principal, que é o mestre do corpo, né, que é a saúde mental, a mente, né, ela que vai poder te dar forças para continuar empreendendo, crescendo na sua carreira, é a mente. Ela que é, né, a grande aliada disso. Então, é a grande importância a gente continuar cuidando da nossa saúde mental para continuar crescendo, continuar se capacitando, continuar buscando ter mais autoconhecimento sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que está sendo bom na nossa carreira e o que não está sendo. É isso. E faz muito sentido isso que você está trazendo, Jaiana, porque assim, o empreendedor, né, eu como empreendedora me coloco nesse lugar, porque são muitos pratos que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo, né? Então, é o prato profissional, né, com toda a correria, com toda a dedicação que a gente gosta, é a parte da família, que é o bem maior. E quem é né? mãe? E justamente sendo mãe de 3, olha conciliar isso tudo. Tem a parte da mulher também, né, que você não vai deixar tudo para trás, você tem vida, tem a parte da saúde. Então eu vejo que faz muito sentido, né, da disciplina que eu há alguns anos passei a ter com relação a isso, e que através da disciplina com o corpo, ela refletiu em várias outras partes da minha vida, né, seja até mesmo no trabalho, né, porque quando a gente tá se tornando mais disciplinado em alguma coisa, você termina levando isso para as outras esferas. Então, E o autoconhecimento a gente sempre vai deixando de lado. E é importante a gente resgatar e trabalhar isso. Sim, muito importante para nossa vida. Inclusive, isso pode ser um dos fatores que interferem na escolha profissional e na carreira. Né? Como tem fatores que auxiliam, que é o autoconhecimento e cuidar da saúde mental e da saúde física, né? Que auxiliam no processo da carreira, também tem os fatores que impedem a carreira crescer, né? A carreira ali subir, né? É o quê? Não cuidar de você.
Sim, que é o bem mais precioso. E o empreendedor muitas vezes está focado, né, na parte técnica mesmo, em trabalhar mais, em atrair mais clientes, Sim. né, a ter mais dinheiro, e termina esquecendo dessa parte, né, que é relacionada à saúde mental. E às vezes, que é o que normalmente acontece com quem consegue fazer essa virada de chave, a partir do momento que você consegue melhorar a qualidade da sua saúde mental, parece que as coisas fluem melhor. Então, no fim, a escolha da carreira não é o mais importante de tudo. Até porque, né, os interesses mudam, nós mudamos, o mundo muda e as oportunidades surgem. E se a gente não estiver conectado com a gente mesmo, então às vezes a gente pode deixar oportunidades passarem desapercebidas, né? Sim, é isso mesmo. Então, assim, a gente entender que é importante a gente olhar para nós primeiro, para poder depois olhar para fora, né? É importante a gente ter isso. E foi muito bom a conversa com você. Gostei muito de falar sobre escolha profissional aqui contigo, né? E os fatores que impedem e que auxiliam, sobre o autoconhecimento. E quem quiser me seguir, né? Meu Instagram é psi.jaianamarinho. Lá, né, acompanhar meu trabalho, um pouco do meu trabalho, como também quem precisar de uma orientação profissional e de carreira, pode contar comigo, né, só me falar comigo lá no direct. Muito obrigada, Jaiana, mais uma vez por estar com a gente aqui no Podcast Rondônia. E é isso. Tchau, tchau.